Bom dia, pessoal. Nós vamos ver agora a aula de gases ideais e gases reais, né? A gente estava estudando gases ideais até agora. Lembrando que eles obedecem à equação PV-nRT, são gases de volume desprezível, interação desprezível, mas isso não é verdade, tá bem? Muito bem. Que a gente observa que os gases ideais, né? A lei dos gases ideais, ela funciona maravilhosamente bem para quando a gente tem pressões pequenas, pressões baixas, tá? Em pressões altas já começa a haver um desvio, porque as moléculas começam a ficar mais próximas. Ficando mais próximas, começa a haver a interação ou a repulsão entre elas, tá bem? Então nós vamos estudar um pouquinho algumas correções deste modelo, né? Vamos lá. Os experimentos de Charlie para gases ideais mostrou resultados impossíveis de serem mostrados. Mostrados não, de serem verdade, tá? Coloca aqui verdade, tá? De serem reais. Tá ok? Pois por menor que seja o volume de uma molécula, ela não é zero, ela não é nula, tá? E no resultado dele, se a gente abaixasse a temperatura até uma temperatura de 0 Kelvin ou 273 graus negativos, a gente observa que a molécula lá ou não exerceria pressão ou ela não teria volume. E isso não pode ser real, tá bom? Então, pois por menor que seja o volume de uma molécula, ela não é zero ou não é nula. Portanto, o volume de um gás a 0 Kelvin não pode ser nulo. Se resfriarmos um gás qualquer, obteremos o seguinte comportamento aqui de forma geral, tá bem? Neste espaço aqui, ó, a substância é um gás ou um vapor, nesse espaço aqui. Se a gente começar a baixar muito a temperatura aqui, que está em Kelvin, tá ok? O que vai acontecendo? A gente vai abaixando a temperatura, o volume vai abaixando. Chega um determinado momento, em alguma temperatura, que muito provavelmente esse gás vai se liquefazer, certo? Ele vai condensar. Quando ele condensa, existe uma diminuição de volume violenta, tá certo? Tipo assim, se eu pegar 1 mol de vapor d'água, vai ter a temperatura ambiente, vai ter alguma coisa próximo de 25 litros, tá certo? 1 mol de água líquida tem 18 ml, então é violenta a diminuição ou a contração de volume quando você transforma de gás para líquido, tá bem? Então vai existir uma diminuição violenta aqui do volume. Enquanto a gente continua abaixando a temperatura, o líquido vai se resfriando, vai tendo uma contração muito pequena, mas ainda assim tem algum grau de contração. E salvo raras exceções, quando o líquido se solidifica, se ainda diminui ainda mais um pouquinho o volume, e menor do que isso dificilmente vai ficar, ou não vai ficar. Só vai mudar o volume de sólido se eu tiver pressões absurdamente altas, que não é o caso do nosso experimento aqui, tá certo? Então, o que está acontecendo aqui? Por que isso está acontecendo? Abaixando a temperatura, as moléculas condensam e depois se solidificam, tá? Mas o volume aqui não é zero, né? Como a lei dos experimentos de Charles mostravam, tá bem? Também associado ao modelo de gases ideais está a não existência de interação intermolecular nos gases, tá bem? A energia potencial de uma molécula é fruto da distância interatômica, como mostra o gráfico de energia potencial pela distância interatômica. Então aqui a gente tem energia potencial e aqui a gente tem distância interatômica. Numa distância infinita não existe energia potencial, tá certo? O que acontece? Conforme eu começo a aproximar os átomos, em algum momento onde eles já são suficientemente próximos, distância infinita não é aqui até a Lua, tá, gente? Distância infinita entre dois átomos pode ser 1 milímetro, tá? Conforme eu vou aproximando esses dois átomos, eu começo a observar uma atração entre os átomos, tá certo? Essa atração vai aumentando, 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 conforme a distância vai diminuindo, até chegar a um mínimo aqui. Nesse mínimo aqui, tá ok? A gente observa que é o raio molecular, na média, né? Ele não fica paradinho aqui bonitinho, mas é onde a atração aqui é a máxima, é onde a gente observa normalmente as ligações químicas. Se a gente continuar comprimindo os átomos, tá certo? Ou seja, diminuindo a distância entre eles,
começa a aparecer uma energia repulsiva, tá? Que a partir de uma certa distância vai tomar valores extremamente altos, tá bom? Ou seja, diminuindo a distância, vai existir uma distância ótima, tá certo? Que é aqui, né? Que é aproximadamente o raio da molécula, né? A distância entre os dois átomos da molécula, né? A distância ótima. Vou imaginar aqui um núcleo, aqui outro núcleo. Essa aqui é a distância ótima, né? Vamos imaginar aqui dois átomos, tá? Tá muito mal desenhado, né? Essa aqui é a distância ótima, que está aqui, ó. Tá bem? Se eles estiverem distantes, tem menos energia potencial. Se estiver mais próximos, tem mais, perdão, se tiver menos distância, tem mais energia potencial. Se tiver menos distância, tem mais energia potencial. E essa aqui é a energia potencial mais baixa, é o estado mais estável. Aproximar muito, vai existir a repulsão entre as camadas eletrônicas e talvez, dependendo da distância, até entre os núcleos. E você vai aumentar muito a energia potencial dessa situação, tá bem? Na CNTP, o volume molar, que é o volume de 1 mol de gás, era equivalente a 22,441 litros. Porém, se mensurarmos o volume de 1 mol de gases reais na CNTP, obteríamos resultados ligeiramente diferentes, tá bem? Então, ó, o gás, o volume molar na CNTP. O que é CNTP? Lembrando, 1 atmosfera de pressão e 0 graus Celsius. Por exemplo, a amônia tem 22,08 praticamente litros. O argônio 22,4, o CO2 22,26, o hélio 22,43, o hidrogênio 22,43, o nitrogênio 22,40 e o A2 22,4, ok? Então, mostrando que existe um pequeno desvio, tá certo, dos volumes nessas condições de 0 graus Celsius e 1 atmosfera em comparação àquilo que apregou a lei dos gases ideais, tá bem? Para um mol de gás ideal, PV sobre RT é igual a N. Esse resultado sugere que a quantidade PV sobre RT igual a 1 para todas as pressões, porém observa-se que há grandes desvios a pressões muito altas e esse desvio é também influenciado pela temperatura. Então, ó, aqui, ó, PV sobre RT, tá? Para 1, né? Seria o comportamento de um gás ideal aqui, tá certo? A gente vai depois mudar esse eixo aqui, né? O que a gente observa? Conforme a pressão vai aumentando, perceba que a gente está trabalhando com pressões não pequenas, né? 200 atmosferas, 400 atmosferas, 600, 800, 1000, coisas desse tipo, né? Não está aqui muito bonitinho em escala, mas só para você ter uma ideia, né? Aqui a pressão de uma atmosfera, os gases se comportam muito próximos de dos gases ideais, porque a pressão é muito baixa. Conforme a pressão começa a aumentar, por exemplo, ó, o hidrogênio, ele tem um comportamento, né, de PV/RT acima do gás ideal, enquanto o nitrogênio e o CO2, num certo intervalo, tem um comportamento de volume bem mais baixo, tá bom? Então é isso que a gente observa na realidade para gases reais. PV sobre RT igual a 1, a gente vai chamar de gás ideal, e a gente vai chamar essa quantidade, né, PV sobre RT, de Z, tá? O Z vai ser o nosso fator de compressibilidade, ele vai ser importante aí para a gente num futuro breve, tá bom? Como eu tinha falado, né, a grandeza PV, a quantidade PV sobre RT, a gente vai chamar de Z, tá bem? Então um gráfico de Z, que na verdade é pressão vezes volume sobre RT, a gente falou que ela varia com a pressão, tá bem? Mas varia com a temperatura também, olha só. Aqui é o gráfico de Z por P, tá? Em várias temperaturas. O que a gente observa? Que ela varia bastante, temperaturas, né? De forma geral, com o aumento da temperatura, ela vai se aproximando aqui mais próximo da lei dos gases ideais, tá bem? Muito bem. Tentando corrigir essas distorções do gás ideal para o gás real, nós vamos ter alguns pensadores aí, né, alguns cientistas que vão tentar fazer essa correção. Um deles, né, que é o mais famoso, né,
é a chamada equação de Van der Waals. Johannes van der Waals, 1837-1923, estudou o comportamento desses gases reais. A princípio, van der Waals corrigiu o volume com o seguinte argumento: no gás ideal, as moléculas não possuem volume, de forma que o gás ideal seria o espaço inteiramente vazio no qual as outras moléculas não poderiam ser compactadas quando ele fosse comprimido. Se o volume ideal, é o espaço vazio disponível num gás real, então o volume médio, o volume medido, do gás real será na verdade um pouco maior do que o volume ideal, por uma quantidade que se relaciona com o tamanho, com o volume das moléculas reais. Então o volume médio, medido, vai ser o volume ideal mais esse NB aqui, que é o número de mols, e a correção, para falar a verdade, do volume, que é o volume das moléculas verdadeiras, Então, B é a correção do volume excluído por mol, bom? Então, o volume ideal vai ser o volume medido, menos esse volume das moléculas, de 1 mol de moléculas aqui, uma coisa real, é aquele volume pequenininho que a gente mostrou no primeiro gráfico, Então, van der Waals também corrigiu o fator pressão, que devido às forças atrativas existentes entre as moléculas próximas da colisão, diminuindo assim a pressão. Então, quando a molécula está muito distante, elas não têm praticamente atração nenhuma, mas quando elas estão próximas, ou quando eu diminuo muito o volume, elas ficam mais próximas. Quando elas estão muito próximas da colisão, elas vão ter forças atrativas ou repulsivas, dependendo da colisão, em que momento da colisão que a gente estiver medindo, A redução da pressão é proporcional, primeiro, ao número de colisões por segundo com a parede do recipiente, é também diretamente proporcional à concentração das moléculas, número de mol sobre V, e é indiretamente proporcional à força de impacto, que é proporcional ao número de mols dividido por V, Fica meio complexo aqui, Diminuindo-se a pressão, A diminuição da pressão vai ser proporcional ao número de mols ao quadrado sobre o volume ao quadrado. Percebe que é complexo aqui, Teria que ler o artigo onde ele faz essa defesa de todo esse trabalho, Então a pressão ideal vai ser a pressão medida, efetiva, mais essa correção, que é o número de mols ao quadrado, vezes A, que é um fator aqui de Van der Waals, dividido pelo volume ao quadrado, A é a constante de proporcionalidade que depende da intensidade das atrações intermoleculares. Então eles vão medir isso experimentalmente, Para um gás ideal, PV igual a nRT, certo? Para um gás real, segundo a equação de Van der Waals, ele ganhou um prêmio Nobel por isso em 1910. O que eu vou ter? Eu vou ter uma correção na pressão, de novo, porque correção na pressão? Porque as moléculas interagem, efetivamente, e vou ter uma correção no volume. Por quê? Porque o volume da molécula não é zero. Então, corrigindo a equação dos gases ideais para aquilo que Van der Waals estipulou, o que nós vamos ter? Que a pressão mais esse fator de correção aqui, número de mols ao quadrado vezes A dividido por V2, V ao quadrado, vezes o volume menos o volume medido, menos o volume efetivo das moléculas, isso vai ser igual a nRT. Muito bem. A e B vão ser chamadas de constantes de Van der Waals, certo? De novo, elas vão ser medidas, A constante de Van der Waals para gases reais, Então aqui eu tenho uma tabela, para vários gases, hélio, oxigênio, amônia, água, metano, etano, metanol, etanol, do valor da constante A e da constante B. Constante A, veja as unidades, decímetros a sexta potência por quilopascal por mol a menos 2. E B vai ser decímetro cúbico por mol, bem? Então o que a gente observa? Que para moléculas menores, tipo hélio, assim, o valor da constante A é pequeno, e para moléculas, conforme a molécula vai aumentando, esse valor de A vai aumentando também, E para moléculas bem grandes, ele tem um valor bastante alto, bem? Moléculas grandes têm grandes valores de alfa, vai ter interações fortes também,
dependendo da presença de grupos bem polares aqui e tal. Olha, se você pegar o etano e o metanol, são moléculas que têm massas relativamente próximas, né? Moléculas que talvez tenham tamanho também bem próximos, mas veja, o metanol vai ter uma interação mais forte, então tem alguns fatores aí que estão alterando, e não pouco, tá? Esse valor de A. O B também a gente observa o mesmo comportamento, um crescimento, mas o valor de B é um valor bem menor, tá bem?